Fala, guerreiro! Hoje no quadro Sobreviver, eu quero trazer para vocês a história de um casal que decidiram comemorar o Dia dos Namorados de uma forma um pouco inusitada, fazendo uma trilhinha. Não sei se você gosta, mas para quem gosta desse esporte é muito prazeroso ter um contato direto com a natureza. Vem com o Estúdio Wild hoje! Ryan Osman e sua namorada Jessica, e eles foram ali no Parque Nacional de Zion, em Utah, em uma trilha conhecida como Subway Canyon. E nesse dia, eles fizeram o correto de avisar a seus familiares para onde iam, e esse é o correto de todo trilheiro, não podemos esquecer disso. Quando você for fazer uma aventura, seja ela num ambiente um pouco mais afastado da cidade ou não, seja um ambiente onde você conheça ou não, mas um ambiente onde você está distante de qualquer resgate, de qualquer contato com pessoas para que possam te auxiliar em uma situação difícil, você deve avisar para onde você foi, quanto tempo você precisa ficar e quando você vai retornar, para que caso ocorra alguma situação inesperada, as pessoas vão sentir a sua falta e podem acionar alguém para que possam efetuar algum resgate, alguma busca por você. Eles fizeram isso e até fizeram uma brincadeira não muito agradável com a mãe, dizendo que seria a última trilha deles. Eles não estavam sabendo o que os esperavam por lá. Um dos percursos, quando estavam ali passando por dentro de uma cachoeira, a sua namorada Jéssica acabou prendendo o seu pé nas pedras, em uma espécie de areia movediça que acabou fazendo uma pressão. Eu não sei se você tem essa prática de andar pelo mato, mas quando passamos, por exemplo, em situações de locais onde tem muito conhecido como brejo, aquele barro mole, meio podre, aquele barro ali, quando pisamos nele, faz uma espécie de uma pressão no pé. E isso faz com que quanto mais força você faça para se soltar, acaba se prendendo ainda mais. Eles, apesar de estar dentro de uma cachoeira, a areia fez meio que esse mesmo processo, como se fosse uma areia movediça prendendo o pé de Jéssica. Ryan, ao ver a namorada numa situação difícil, tentou, claro, ajudar, como todo homem bom cavalheiro, uma espécie que já está em extinção, dos verdadeiros homens alfa, né? Que ao verem as suas mulheres, as suas namoradas ali em apuros, dão a sua vida por elas, não é? Está em um pouco em extinção. Mas ele ali, por fazer alguma coisa para poder ajudá-la, ele acabou prendendo a si mesmo. Ele conseguiu soltar a sua namorada Jéssica, mas acabou que o seu pé acabou ficando preso. E isso colocou numa situação um pouco difícil, porque a água ali era uma água muito fria, o local era um local onde não tinha acesso a ninguém para que pudesse o ajudar por perto. Eles fizeram uma caminhada de mais ou menos 4 horas de trilha para chegar até o local. Ali, depois de muito tempo, ela tentando tirar a areia com as suas próprias mãos, enfiando as mãos ali, puxando aquela areia, uma água muito gelada, acabou ali doendo os seus dedos e não conseguindo tirar o seu namorado dali. Depois de muito tempo, ele conseguiu convencer ela de que ela deveria seguir o caminho e tentar buscar ajuda. Isso é uma situação um pouco difícil de chegar nesse entendimento. Porque quando vemos que alguém que está conosco, seja um namorado, seja uma companheira, um companheiro, um amigo, e ao vermos que ele está numa situação difícil e você chegar à conclusão que é necessário deixá-lo ali e ir a outro lugar buscar ajuda, é difícil de conseguir conceber essa ideia. Porque nós vemos que ele está numa situação debilitada e deixá-lo ali nos dá um medo, mas chega a circunstâncias que essa é a última saída. E para eles essa era a última saída. Ela deveria deixá-lo ali, voltar aonde houvesse algum sinal com o seu celular e ali poder entrar em contato para pedir o socorro. Depois de muito tempo, ele conseguiu a convencer de que essa era o melhor se fazer. E ali ela foi fazer essa caminhada de volta até onde pudesse achar algum sinal para que pudesse pedir algum socorro. O Ryan, ele estava correndo alguns perigos, porque devido a estar nesta água gelada, ali a sua perna presa, fazendo com que a sua circulação fosse um pouco dificultada, a circulação do seu sangue, podendo ali com que aquele sangue acumulado gerasse situações complicadas que poderiam agravar em uma embolia pulmonar, em um derrame, em um infarto. Então ali ele se viu numa situação muito difícil, em torno de 4 graus, o risco muito grande de hipotermia. Ele depositou todas as suas fichas de que Jéssica seria capaz de
salvá-lo dessa situação. Era a única esperança dele. Jéssica, muito corajosa, no caminho de volta já escurecendo, agora ela enfrenta um novo desafio, a neve. Começa a nevar. Ela sem forças, parando às vezes para descansar, ela ainda muito determinada em salvar o seu namorado, ela conseguiu diminuir esse percurso de 4 horas para 3 horas. Em 3 horas ela conseguiu voltar ao local do início da sua trilha e ali, ligando o celular e tirando do modo avião, ela conseguiu ligar para a emergência. A emergência atendeu o telefone, conseguiu rastrear o seu celular e ali foi enviado uma equipe de busca. O Aya percebeu que toda a sua mochila com comida, água, fogo tinha ficado às margens do rio. Ele não tinha como fazer uso desses materiais que poderiam dar algum conforto ou dar ali para ele trazer um calor ou um alimento, um pouco de água, para que ele pudesse se fortalecer para vencer essa situação difícil. Com o Aya já cansado, já sonolento, tirando alguns cochilos, quase se entregando, ele escuta algumas vozes. Era o resgate. Quando alcançaram o Aya, eles ainda demoraram 2 horas para tirá-lo daquele local onde seus pés estavam presos. Demoraram ainda 10 horas para poder fazer o resgate devido à circunstância do percurso e também às situações climáticas. Estava acreditando que eu estava vivo. Eu não conseguia parar de dizer o quanto eu estava grato por ela ter sido forte o bastante para andar por toda a trilha sozinha para me salvar. Meu irmão, às vezes podemos ser pegos de maneira inesperada. Ainda que estejamos fazendo algo que conhecemos ou não, de um instante para o outro tudo pode mudar. E essa série tem o intuito de trazer para você situações reais, para que você se pergunte, será que eu ia conseguir sobreviver? Será que eu estou pronto para uma situação dessa? Será que quando eu saio para uma aventura eu me preparo, eu levo o necessário, pensando não somente na minha diversão, mas pensando também no que pode ocorrer? Lembre-se sempre, sobreviver é se preparar. Será que isso pode acontecer conosco em uma caminhada, em uma trilha, em um passeio, ou o que seja, onde de um instante para o outro tudo pode mudar e você se deparar com uma situação entre a vida e a morte? Você está preparado? Se não está, se prepare, porque sobreviver é se preparar. Valeu, guerreiro!